No livro de Jonas, no capítulo de número 1, vai nos relatar acerca da história do chamado, da vocação e da fuga de Jonas. O Senhor ele vai chamar Jonas e ele vai falar: Jonas, vai até a cidade, a grande cidade chamada Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu diante de mim. Nínive era considerada a capital da Síria, uma cidade que estava corrompida, uma cidade que estava cometendo muitos pecados, como feitiçaria, mentira e muitos outros. E esses pecados, essas coisas erradas, não estavam agradando ao Senhor. Então o Senhor ele vai chamar Jonas, que era um dos profetas menores, e ele vai dar uma ordem a Jonas para Jonas ir até essa cidade e clamar contra essa cidade, para que aquele povo se consertasse. Só que Jonas ele vai sentir medo, porque ele sabia como era aquele povo. Então Jonas ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar e ao invés dele ir para Nínive, para onde Deus tinha mandado, ele vai pagar uma passagem e ele vai pegar um navio para Tarsis. E Jonas vai entrar no navio e vai dormir. E quando o navio está a caminho em direção a Tarsis, a Bíblia vai dizer que houve um vento forte, houve uma tempestade e o navio estava quase afundando, de forma que as pessoas que estavam naquele navio estavam pegando as coisas que estavam dentro dele e jogando para fora para ver se então diminuía o peso da embarcação e a embarcação não afundasse. E Jonas vai estar dormindo e aquelas pessoas vão chegar para Jonas e vão falar: o que fazes, dorminhoco? Da onde você vem? Eu imagino aquele povo intrigado porque estava uma tempestade danada, eles estavam todos correndo perigo e Jonas estava dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Então Jonas ele vai acordar, ele vai se deparar com a situação e ele vai entender que aquilo só estava acontecendo por causa dele, porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. Então Jonas ele vai falar para aquele povo: olha, isso está acontecendo por causa de mim. Então vocês fazem o seguinte: me lança para fora do barco, porque isso vai passar. E a Bíblia vai dizer que quando Jonas foi lançado para fora, imediatamente aquela tempestade passou. E Jonas, quando foi lançado ao mar, ele foi engolido por um peixe, por uma baleia, e ele ficou no ventre daquele peixe. Eu imagino Jonas agora no ventre do peixe, desesperado, porque ele sabia que ele estava naquela situação por causa da desobediência. E Jonas ele vai clamar dentro do ventre do peixe, o peixe vai cuspi-lo com a ordem do Senhor para fora, e o Senhor ele vai dar uma nova oportunidade a Jonas e ele vai dizer: olha, agora você vai lá para Nínive e vai fazer o que eu te mandei. Só que o que Deus falou comigo dentro dessa passagem é que por causa da desobediência de Jonas, todas as pessoas que estavam no barco sofreram. Todas as pessoas que estavam no barco correram risco, assim como Jonas correu, porque Jonas foi fazer outra coisa contrária àquilo que Deus tinha mandado. Jonas foi tentar fugir do seu chamado. Todas as vezes que nós fazemos algo contrário àquilo que Deus nos determinou, nós pagamos um preço. E muitas das vezes não é só nós quem sofremos, mas também a nossa casa e aqueles que estão à nossa volta, por causa da nossa desobediência. Eu quero te fazer uma pergunta: quantas pessoas vão ter que sofrer por causa da tua desobediência? Quantas pessoas vão ter que padecer porque você não está fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer? Quanto mais a tua casa vai ter que sofrer porque você tomou uma rota contrária da qual aquela que Deus te determinou. Porque, irmãos, muitas das vezes a nossa casa sofre, aqueles que nós amamos sofrem, não por culpa deles, mas por culpa nossa, que temos o chamado, que recebemos a direção e a vocação e não fazemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Muitas pessoas falam assim: ah, a minha casa está desse jeito por causa de fulano e ciclano que não se posiciona, que não serve a Deus. Só que muitas das vezes dentro dessa casa há alguém que tem o chamado, que ouviu a voz do Senhor, que recebeu a direção do céu e não está posicionado como deveria.
E muitas das vezes a casa não está sofrendo por causa daquele que está fora, mas por causa daquele que recebeu a direção e não obedeceu. Então é um perigo quando nós recebemos um chamado, uma vocação e uma direção de Deus e não fazemos aquilo que Deus manda. O perigo não é só para nossas vidas, mas também para aqueles que estão à nossa volta. Então, não espere mais ninguém sofrer para você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não espere mais ninguém passar por uma situação que talvez não era para passar, porque você decidiu tomar uma rota ao contrário daquilo que Deus falou com você. A Bíblia vai dizer que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, que você possa obedecer à direção de Deus dentro do seu chamado, daquilo que Deus mandou você fazer, para que você e a tua casa não venham sofrer. Não é fácil, muitas das vezes, viver o nosso chamado, porque a gente tem que renunciar. Muitas das vezes a gente não é aceito em alguns lugares, muitas das vezes pessoas não vão concordar, só que o nosso compromisso é com o céu. E naquele grande dia nós vamos ter que prestar conta com Deus das nossas obras. Então, independente dos teus medos, das tuas inseguranças, daquilo que as pessoas falam ou deixam de falar, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Porque se Deus te chamou, é porque Ele confiou algo a você. E se Ele confiou algo a você, é porque Ele está esperando que você faça. Não importa o quanto seja difícil, ou às vezes o quanto doa, porque para todos nós é difícil. Mas uma coisa eu sei, a gente não pode deixar de fazer aquilo que o Senhor determinou para que a gente faça. Então para de fugir do teu chamado, para de fugir da tua vocação. Para de permitir com que você e outras pessoas sofram porque você está fugindo do propósito de Deus. Começa hoje a ouvir a voz de Deus e a fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, para que você viva a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida e obedeça a voz do Senhor. Porque não existe nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus, obedecendo a voz de Deus e fazendo aquilo que Deus quer. Deus abençoe a sua vida.